Olá, gente querida, gente amiga, aqui da Pós TV, é isso aí do canal Faz e Bem, é uma Pós TV também. Deixa eu botar aqui para ficar mais engomadinho. Alegria grande nesse nosso encontro hoje, muito grande. Bom, toda segunda-feira, às 5 da tarde, para quem assiste ao vivo, é uma alegria grande a nossa aula com o professor mestre Pedro Lima de Vasconcelos. A gente vem realizando o curso Textos Sagrados na História e abrimos uma janela nesse curso, em princípio, de 4 aulas, para retomarmos um tema que é muito caro ao canal Paz e Bem, ao Pedro, a mim, a nossa trajetória, a toda a comunidade, que é o tema de Canudos, o Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Então, 4 aulas, por enquanto, vamos ver, o Pedro costuma dar uma esticada, às vezes, no final. Estou esperando. Mas, em princípio, 4 aulas, 4 segundas-feiras. Depois já tem até uma playlist no canal. É só ver exatamente na abertura do canal, na primeira página do canal. Já tem até uma playlist Canudos 2023. Então, 4 aulas sobre Canudos. Mas hoje, um dia muito especial, nós vamos ter que acabar em ponto, 6 horas da tarde. Então, vou parar de falar, chamar o Pedro, porque tem um motivo especialíssimo que alegra ainda mais esta aula. Grande novidade, mas eu não vou dar spoiler, não. O Pedro conta. Chega mais, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Boa tarde para todo mundo, para a turma conselheirista que se reúne aqui ao vivo e depois o pessoal que vai se juntando ao longo do tempo. Mas você não deu spoiler, nem eu, mas alguém já deu aí. Você pode ver que já tem gente aí falando. Ai, alguém já deu spoiler? Não estou vendo. Para mim começou mais tarde. Que horas é a primeira pessoa que fala com você aí? Deixa eu ver. Comigo começou mais tarde. Deixa eu ver aqui pelo YouTube. Eu não vejo a hora, não. Mas é o nosso amigo Adailton Lencu. Eu não estou vendo aqui na minha conta. O que o Adailton andou contando aí? Adailton fofoqueiro. Ele nos saúda, diz que aguarda uma excelente aula e me parabeniza pelo lançamento dos livros. Legal. Enfim, aqui estão. Adorei. Conta, mostra para nós. Aí estão. Mostrar primeiro esse aqui, que eu escrevi com minha amada Tassiana. Legal. E a gente deve tratar dele, Mauro, na semana que vem. Tá. Como é que é o título? Deixa eu botar você grandão aqui para mostrar de novo para todo mundo. O laudo trincado e o resgate de uma cabeça. O caso Antônio Conselheiro, vocês estão vendo lá, Pedro Lima Vasconcelos, Tassiana Mafra Vasconcelos, o casal Pedro e Tassiana e Pedro. O que é esse livro, Pedro? Então, uma frasezinha só, né? Então, só. Com os instrumentos da psicanálise, Tassiana é psicanalista, fundadora do Toro Escola de Psicanálise, uma instituição que existe aqui em Maceió há 27 anos. Com os instrumentos da psicanálise freud-lacaniana. Então, Tassiana desmonta um laudo pretensamente científico que o médico Nina Rodrigues assinou, indicando uma suposta loucura de Antônio Conselheiro, fazendo uso do instrumento de uma medição de um crânio, que supostamente também seria do Conselheiro. Tudo indica que não era. Mas em tempos de fake news, e aqueles tempos eram de muita fake news, né, passou como sendo científico este laudo. Então, Tassiana, a partir deste referencial, submete o laudo de Nina Rodrigues a um desmanche, e eu me juntei a ela, né, tratando de situar, né, essa confecção do laudo, essa ideia de que a loucura das pessoas poderia ser definida por critérios de medição, né? Aí, com a ajuda de Machado de Assis, com a ajuda do próprio texto do Conselheiro, a gente trata de desmontar essa tese pseudocientífica. Então, esse é o primeiro. Este livro,
Deixa eu ver. Mostra ele de novo, por favor. Qual é a editora? É da editora aqui, da Universidade Federal de Alagoas. Já dá para comprar? Creio que sim. Creio que deva já estar na página da editora. Se não, Então, aí para a semana deve sair, porque nós estamos aqui com a Bienal do Livro, né? Um grande evento literário aqui do estado de Alagoas, organizado justamente pela editora da universidade. Então, eu imagino que a equipe esteja lá a toda, né? Então, se ainda não entrou na página, nos próximos dias fica disponível. Aí todo mundo vai poder comprar. Segundo livro de hoje. Gente, não é só um, não, 2. Deixa eu ver. Opa! O Leite, o Cuscuz e o Céu. O Belo Monte de Antônio Conselheiro e a Falácia, a Mentira Euclidiana. Esse é só você, Pedro? Esse eu escrevi. E ele trata de alguma coisa de que a gente vai falar aqui, mas eu imagino que no nosso encontro daqui a 15 dias a gente possa delinear a questão um pouco melhor, né? Fazendo uma ponte com o livro anterior, né? Euclides da Cunha, na obra Os Sertões, que foi a obra que tornou o tema do Belo Monte conhecido nacional e internacionalmente, ele se fia piamente no laudo pseudocientífico do Nina Rodrigues. E ele tenta como que dar corpo ao que seria essa insanidade do conselheiro manifestada na sua pregação. Então, Euclides transforma o Antônio Conselheiro numa espécie de pregador delirante do fim do mundo, né, e catástrofes cósmicas que estariam por acontecer, e por isso todo mundo teria ido lá para o Belo Monte, né? Conversa fiada, né, que eu chamo de falácia, porque isso foi uma montagem que Euclides faz a partir de textos que ele leu e não entendeu, e outros textos que ele leu e que não tinham nada a ver com o assunto. E ele, né, faz com que essa imagem de um pregador meio alocado, né, se imponha, né? E no século XX, mesmo no século XXI, essa imagem ela continua predominante. Então, a gente começa aí a também desmontar, né, tentando entender como é que Euclides construiu essa imagem e que outra imagem é possível reconstituir a partir das fontes disponíveis. Este livro, Pedro, também pela Edufal? Também pela Edufal. Então, provavelmente, semana que vem vai estar disponível para todo mundo. Vamos embora para a aula de hoje. Mostra mais uma vez, só para a gente ver de novo, que a gente gosta. Então, tá aí. O Leite, o Cuscuz, o Céu, o Belo Monte de Antônio Conselheiro e a Falácia Euclidiana, livro de nosso Pedro, e o Laudo Trincado e o Resgate de uma Cabeça, o caso Antônio Conselheiro, aí do Pedro, e de Tassiana, a sua Tassiana, ela que é dele, ele que é dela, ninguém que é de ninguém, casados muito... Minha amada, minha linda. Até hoje. Quantos anos, Pedro, de casamento? Nós temos 11 anos de casado. Que alegria. Tá bom, manda um beijão para a Tassiana, com certeza vai estar lá no lançamento, evidentemente. Sim, claro. Sairemos daqui a toda para o local do... Vai lá autografar. Então, gente, a partir provavelmente da semana que vem dá para comprar os 2 livros. Como o Pedro já adiantou, não é preciso ansiedade. Nós vamos tratar ainda aqui lateralmente dos temas enfocados nesses 2 livros, nessas 4 aulas, e aí, dependendo do que você julgar, se considerar conveniente, depois fazemos mais 1 ou 2 aulas extras. Vamos lá, saudar brevemente a comunidade. A gente tem tido um problema no YouTube, tá? As pessoas às vezes registram, o YouTube não está registrando. Isso aconteceu tanto com a Dailton quanto com sua mana. Aqui ela mandou de novo a mensagem, porque não tinha entrado a mensagem dela. Está aqui, Maria de Fátima Lima Vasconcelos. A minha mensagem não apareceu. Então, aqui vai o meu boa tarde para todos e um abraço carinhoso para meu querido irmão pelo lançamento dos 2 livros na 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. É isso. Valeu. Obrigado, minha mana. Ela mandou uma mensagem aqui para mim agora dizendo que ela queria ter sido a autora do spoiler. No final, nenhum dos 2 foi, né? Quer dizer, o Adailton acabou, você acabou vocalizando, mas não entrou aqui na nossa lista de mensagens. Pronto. Mas tá aí, fica você de direito. Deixa eu saudar, então, a comunidade que chega.
O Beto Silva, autor da nossa abertura maravilhosa aqui do canal Paz e Bem, ele até me mandou e-mails esses últimos dias, acabei que não consegui ver ainda. Vou ver, viu, Pedro? Viu, Beto? Ainda hoje. Então, ele manda a boa tarde dele. A mesma coisa, uma queridíssima amiga nossa, a Maria Margarete Costa, Margarete de Borda da Mata, presente e joinha dado. Muito legal. Namastê para você também, Beto. Aqui está aqui a alegria na saudação das pessoas aqui. Célia, que eu já vi às 6h30 da manhã lá no Fórum Café, hoje está aqui. Paz, bem, consciência de classe a toda a humanidade. Heloísa Bortoli, lá de Santo Ângelo. Pedro Selomar Sen, sempre com a gente lá de Ronda Alta. Leutz Claudete, Fazenda Jurema Sagrada, mandando boa tarde. Nosso reverendíssimo, nosso pároco aqui da comunidade Paz e Bem, Eduardo Henrique, chegando agora. Boa tarde, Dilma, Beto Silva e toda a comunidade. Angelita, sua Angelita. Nossa Angelita, mãe da autora, sogra do autor. Angelita vai estar também, né, Pedro? Vai estar também lá hoje. Com certeza. Vai estar lá. Um beijão. Um beijo para minha sogra. É isso aí, muito legal. Tá aí. O Eduardo Henrique, frenologia e Lombroso, é isso aí. Quem mais vai chegando aqui? Beto Silva, já falei. O Adailton, ele dizendo aqui, para encerrar, desculpem pelo spoiler, não sabia que era segredo. Não era segredo, não, Adailton, fez muito bem de divulgar. Fez muito bem divulgar. Eu aqui que fiz um pouquinho de cena, adoro fazer uma cena, como diz minha família. Thelma Lúcia, tá aí de Maceió também. Thelma Lúcia da Silva. Você conhece ela, Pedro? Não conheço. Boa tarde, Thelma. Então, Thelma, dá tempo. Vai lá no lançamento do livro. Onde é que vai ser o lançamento lá na 10ª Bienal? No Centro de Convenções do Jaraguá. Vai lá que dá tempo. Isso, Neto Camarim. No espaço da Edufal. Olha, o Neto mandando um abraço a você e Tassiana, esse amigo de vocês, né? Neto é de Quixeramobim, da terra de Antônio Conselheiro, é um dos líderes do movimento lá de Quixeramobim, em torno da questão do Conselheiro. Grande abraço, Neto. Então, Vânia Fialho aqui com a gente também, boa amiga sua, né, Pedro? Vânia Fialho, o que eu falar aqui, eu devo às conversas que tive com ela, porque ela é uma grande antropóloga, uma grande indigenista, principalmente das questões referentes aos povos originários aqui do Nordeste. Grande abraço, Vânia, obrigado pela presença. Maravilha, muito bom, muita gente aqui, ó. Até uma já dizendo, até uma Lúcia da Silva. Esses livros estão na Bienal aqui aqui de Maceió. Então ela já foi ver lá, provavelmente. Carlos Alberto Feitosa, sempre com a gente aqui. Vamos embora, Pedro. Vamos para a aula de hoje, que é uma aula de 45 minutos apenas, porque o Pedro tem que sair correndo lá para a Bienal. Fala. Ótimo, Mauro. Então, mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Saudações conselheiristas. E eu quero dizer que devo muito o que vou propor aqui à conversa que tive com Vânia, principalmente ontem e hoje, mas de outras conversas que a gente já teve antes. Ela é de Recife e é uma antropóloga muito conhecedora desse mapa dos povos originários, particularmente aqui no Nordeste. E quero agradecer também, Mauro, se você me permite, ao nosso amigo lá de Canudos, o João Batista. Sim. Ele me mandou um conjunto de fotos que eu passei para você agora. Estou acabando de ver aqui. Enquanto você vai falando, eu vou preparando aqui. Daqui a pouquinho eu mostro. Ok. Elas são imagens referentes a uma das comunidades, a um dos aldeamentos indígenas, né, dos quais a gente deverá tratar aqui, né, nessa nossa conversa. Referida, então, aos povos originários e o tema do Belo Monte. Perfeito. Então, Mauro, esse tema deveria soar para nós óbvio. Afinal de contas, o Belo Monte, de Antônio Conselheiro, liderado por ele, era composto por pessoas que, nas suas raízes mais ancestrais, eram indígenas.
né? No entanto, eu vi a observação de um autor, inclusive está citado na bibliografia referente a esse nosso episódio de hoje. Ele diz: Euclides da Cunha, ele ignorou a presença indígena, ele fechou os olhos, ou ele não se deu conta, né, desta presença absolutamente fundamental. Por quê? Porque para ele, e não foi só para ele, as pessoas vividas no sertão, as pessoas oriundas do sertão, elas eram sertanejas. Então você tem o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Mas de onde vem essa pessoa sertaneja? Qual é a raiz mais funda, né, historicamente mais alongada? É indígena, né? E como Euclides estava tão obcecado pela ideia da mestiçagem, que era um tema sobre o qual todo mundo tratava na época, o próprio Nina Rodrigues, ao qual eu fiz referência também, né? Preocupação com o fato de que a mestiçagem era um fator de degeneração da raça. Então, ele se esqueceu, ele, Euclides, né, o grande divulgador do tema, ele ignorou esse assunto, né? O tema indígena praticamente não comparece. Por outro lado, essa dificuldade euclidiana, e que não é só dele, em identificar o tema dos povos originários e relacioná-lo adequadamente à saga do Belo Monte, essa dificuldade ela é reveladora de um desafio, né, que a própria antropologia vem enfrentando, né, e Vânia pode dizer dessas coisas com muito mais competência do que eu, né? Por quê? Porque quando nós falamos de populações originárias, muitas vezes o que vem à nossa imaginação são populações, digamos assim, isoladas, populações que nunca tiveram contato com a gente branca, a gente dita civilizada, a gente colonizadora, né? Então, a gente pensa em população indígena e a gente pensa, por exemplo, em povos que hoje, lá na Amazônia, ainda se encontram isolados, né? E, com isso, suas tradições são preservadas, né? Você tem ali uma história que acontece quase sem interferência de fatores externos à própria dinâmica sociocultural daquele grupo. Ora, este não foi o caso, ou este não é o caso, das populações originárias no Nordeste brasileiro. Até porque o Nordeste foi a primeira região a sofrer o impacto da invasão portuguesa, né? Logo depois vem o Sudeste, mas a coisa começou aqui, né? Vamos pensar que Salvador foi a primeira capital da colônia, né? O cultivo da cana-de-açúcar começa na capitania de Pernambuco, depois de São Vicente. Então, e quando você tem o avanço para o interior, né? Esse avanço para o interior, ele se dá de maneira maciça, né? Principalmente na região que hoje a gente chama de Nordeste. E aí a gente tem, por exemplo, a partir de meados do século XVII, Mauro, a chamada Guerra dos Bárbaros, que inclusive foi objeto de um dos nossos episódios da série saudosa Retalhos da Nossa História. Uhum. Então, o combate aos grupos indígenas tapuias, que são justamente esses grupos que viviam no interior, né? Diferenciando-se dos grupos tupi, habitantes mais das faixas litorâneas, né? Ora, Mauro, esta guerra dos bárbaros, mal chamada Guerra dos Bárbaros, essa é uma nomenclatura hipócrita, porque quem faz a guerra são os bárbaros que vêm lá
vêm lá do hemisfério norte, do outro lado do Atlântico. Eles são os estrangeiros. Né? Só que bárbaros são denominados os grupos humanos que viviam naquela região interiorana, do sertão, já há tanto tempo. Mas, enfim, deixando esse detalhe de lado, essa Guerra dos Bárbaros, ela significou a dizimação de um sem número de grupos indígenas. Né? E aí você tem, no desespero, como efeito desse avanço brutal da colonização para o interior do território nordestino, você tem a criação de aldeamentos indígenas. Né? Muitas vezes, aldeamentos esses conduzidos por padres, então jesuítas, franciscanos, carmelitas e outras ordens religiosas. E muitas vezes, Mauro, esses aldeamentos, eles representavam células de proteção de remanescentes desses grupos que estavam sendo acossados, atacados, né, por esses processos da chamada Guerra dos Bárbaros. Vamos lembrar, por exemplo, que o bandeirante Domingos Jorge Velho, cultuado como herói nacional por ter destruído o Quilombo dos Palmares, cada herói que a gente tem, né, Mauro? Pois é. Mas ele tinha ido para o Nordeste para atacar índio, para caçar índio. Né? Então, uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração é que essas identidades indígenas, digamos assim, puras, elas não existem num território que foi tão devastado, destroçado, dizimado por essas ondas de ocupação dita civilizatória. Né? Então, quando a gente fala de aldeamento, por exemplo, de um aldeamento Quiriri, nós vamos falar aqui já, do aldeamento do povo Quiriri, um aldeamento chamado Mirandela. A gente não pode ter certeza de que todo mundo que vivia nesse aldeamento era Quiriri de origem. Tá. Por quê? Porque você tem essa movimentação toda, né? E às vezes, as junções, as reuniões de grupos eram feitas no desespero, digamos assim. Espero estar me fazendo entender. Né? De sorte que, quando a gente fala dos Quiriri de Mirandela... um universo organizado que estava desmoronando, né? Exatamente. Com a violência. E aí você tem... né? Exatamente. E aí você tem uma recomposição em frangalhos, digamos assim. Por que é importante levar isso em conta? Isso é alguma coisa que, repito, Vânia entende muito e me chamou a atenção, me ajudou a pensar essa questão. Né? É importante que a gente identifique, primeiro, que esses grupos sofreram o impacto da colonização, pelo menos desde o século XVII. Segundo, se esses grupos, se remanescentes existiram às custas, por exemplo, de se tornarem católicos do ponto de vista religioso. Então, são submetidas à catequização. Né? Isto faz com que muitas das práticas e das concepções tradicionais, ou seja, anteriores a todo esse processo, se tenham perdido ou se tenham miscigenado com os elementos da catequese católica trazida por esses agentes missionários. Né? Então, a gente precisa esmiuçar um pouco mais o cenário e desenvolver a sensibilidade para com a filigrana que perdura, apesar das aparências não mostrarem eventualmente. Esta população indígena, ela está na matriz, né, da Constituição do povo que vai formar o Belo Monte, com elementos resultantes da mestiçagem, com elementos, né, que vêm de tempos anteriores. Né? Então, tudo isso é preciso levar em conta.
O Belo Monte, quando aparece no final do século XIX, ele pode ser visto, em boa parte, né, como um lance fundamental na história da luta dos grupos indígenas ou de grupos indígenas pela sobrevivência, por ter vida, por continuar de pé num cenário absolutamente antagônico, num ambiente absolutamente hostil. Então, se a gente se dá conta de que essa presença indígena, no plural, ela não é um elemento residual, mas ela é a coisa mais óbvia que a gente, né, precisa levar em conta. Vamos pensar que a mestiçagem no interior, no Nordeste, ela é muito mais entre o componente branco e o componente indígena. Não estou querendo dizer com isso que não tenha havido escravidão. Houve, mas ela houve num percentual menor do que em outras regiões do país. Então, falar de povos indígenas e o povo conselheirista, Mauro, é quase uma redundância. Uhum. Mas se trata de uma redundância que é preciso trazer à tona. Na medida em que o convite que faço aqui ao povo conselheirista reunido é que a gente pense o Belo Monte como um lance fundamental da luta de povos originários pela sua existência neste território que sempre foi deles. Uma abordagem, me parece que quase inédita essa que você faz, né? Para pensar, pensando do ponto de vista da historiografia oficial de Canudos, né, Pedro? E aí já te aviso que está cheio de saudação de conselheirista aqui. O José Araújo mandando saudações conselheiristas, Breno Lerner aqui com a gente. Grande amigo aí de São Paulo. Esse de São Paulo. O Tarcísio Cordeiro, boa tarde, chegando atrasado, mas chegando feliz para acompanhar a aula do professor Pedro Lima Vasconcelos. Esse é conselheirista, não é não? Tarcísio é da Bahia, conselheirista, e eu tive o prazer de compor a banca de doutorado em que ele fez um trabalho bastante importante para a nossa causa conselheirista. Um abraço, Tarcísio. Obrigado pela presença. E está aqui, você falou dele mais cedo, João Batista Lima. Né? Você falou do João Batista mais cedo, não falou, não? Falou. Eu mandei aquelas fotos, são dele. As fotos que ele mandou, exatamente. Já estou com elas prontas, coloco no ar quando você quiser. Grande tema, Euclides negligencia, fecha os olhos para a presença ainda da escravidão e dos povos originários. Aula formidável. Tá aí. Obrigado, João, pela contribuição inestimável também para esse nosso encontro. Então, pensando a historiografia oficial, essa presença indígena é quase que desconsiderada, né? Então, por quê, Mauro? Porque justamente, vamos pensar que as coisas não são... Você sempre diz isso, né? Que não existe coincidência. Não, exatamente. Né? Uhum. Então, vamos pensar que o Belo Monte, ele é da década de 90 do século XIX. Em 1850, foi promulgada a Lei de Terras nesse país. Até então, formalmente, as terras que constituíam o Brasil pertenciam ou à coroa portuguesa, no tempo da colônia, ou ao Império, a partir de 1822. Né? E aí, a coroa, tanto lá quanto aqui, distribuía essas terras. Lembram lá? As capitanias, depois as sesmarias. Essas distribuições elas eram arbitrárias em função dos interesses dos soberanos de plantão, em função das circunstâncias, para dar um prêmio, para fazer um jogo político, uma negociação qualquer. Com a promulgação da Lei de Terras, Mauro, introduz-se, eu vou falar uma coisa aqui, talvez exagerada, mas para marcar a ideia. É com a Lei de Terras que se introduz o princípio da propriedade privada no Brasil. Tá. Não sei se me faço entender. Até então era da coroa. Sim. Né?
que doava de um jeito, de outro. Claro que havia negociações aqui e ali, mas o documento mesmo, no fim das contas, indicava que a terra era da coroa. Ora, a lei das terras, Mauro, ela foi promulgada em 1850 no bojo de um reconhecimento que as classes dominantes brasileiras faziam de que a extinção da escravidão era inevitável. Então, ela foi promulgada, em boa parte, para impedir algo que, por exemplo, se tratou de fazer nos Estados Unidos quando da abolição da escravidão lá. Que cada família, cada grupo liberto tivesse um pedaço de terra a partir do qual começar a vida. A lei de terras ela antecede a Lei Áurea e ela antecede todas as leis abolicionistas. Para quê? Para garantir que as terras fiquem na mão de quem tenha dinheiro. No fim das contas, é isso. Repito, eu estou exagerando aqui, mas para deixar a ideia fundamental, né, estabelecida. Terá havido outros fatores também, mas esse elemento é fundamental. E aí, Mauro, em 1872, veja, 22 anos depois da promulgação da Lei de Terras, o governo de Dom Pedro II, ainda o governo imperial, promulga, veja só, a extinção dos aldeamentos indígenas no país. Ele declara extintos os aldeamentos indígenas que vinham, como a gente falou agora há pouco, né, do trabalho missionário de jesuítas, franciscanos, carmelitas, entre outras ordens. Aldeamentos esses que muitas vezes serviram de proteção para que aqueles grupos ali reunidos escapassem à escravidão ou escapassem à morte. Agora não existem mais legalmente estes aldeamentos. Em outras palavras, Mauro, não existem mais índios. Uhum. Não existem mais indígenas para todos os efeitos. Ou seja, o que se pretende é desenvolver uma política de assimilação dessa população remanescente, né, aos valores da civilização, da dita civilização ocidental. 1800... E simultaneamente de um apagamento, né? Apagamento dos indígenas do país. Exatamente. Né? E, de outro lado, a perda das terras nas quais estes grupos indígenas viviam. Porque os aldeamentos deixam de existir legalmente. E, com a lógica de que agora a terra se adquire na medida em que você a compre, então você tem, por exemplo, no caso do povo caimbé de Massacará, que é um desses aldeamentos, que esse aldeamento está dentro de uma fazenda de um coronel. Uhum. Um comparsa do barão de Jeremoabo, o barão que a gente já citou aqui. E ele se vê no direito de dizer, não, essa terra é minha, eu comprei, eu adquiri. E o grupo indígena não tem mais lugar. Não sei se me fiz entender. Né? Aí você vai ter de tudo, brutalidades de toda ordem, violências de toda ordem. Né? Não à toa, a guerra contra o Belo Monte, a guerra contra o Belo Monte, ela não atacou apenas o Belo Monte, Mauro. A guerra contra o Belo Monte foi uma oportunidade para que aldeamentos indígenas que ainda resistiam pudessem também eles ser atacados. Uhum. Como que por um efeito retardado, né? Os efeitos da guerra. Até porque foram identificados não uns tantos, umas dezenas, umas centenas. Foram identificadas tantas e tantas e tantas e tantas pessoas que, oriundas de aldeias indígenas, foram participar do Belo Monte durante a vida do povoado e durante a guerra para defender
o Belo Monte contra os ataques da polícia baiana e depois do Exército Brasileiro. E no que essa gente foi identificada, tratou-se não só de destruir o Belo Monte, mas também de atacar aldeamentos em que essas populações viviam. Duas contribuições aqui, Pedro. Uma do Neto Camorim, ele diz aqui: estive em julho passado conhecendo Mirandela, aldeia do povo Quiriri, no município de Banzaê, Bahia. Ouvi relatos que confirmaram a presença desse povo enquanto seguidores e conselheiros para o Belo Monte. As fotos que eu mandei para você, que o nosso João Batista disponibilizou, são desta vila, são desse aldeamento. Desse aldeamento de Mirandela, então. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E você tem, e talvez adiantando o que eu ia dizer depois, mas aproveitando o ensejo, por que essa gente está aqui, Mauro? São fotos de agora, né? Uhum. São fotos recentes. Porque quando o povo de Mirandela, supostamente Quiriri, nós vamos pensar que em torno desse nome há gente eventualmente proveniente de outras etnias, né? Mas o povo do Quiriri que foi participar da guerra, lutar em favor do Belo Monte, quando esse pessoal voltou, quem sobreviveu, obviamente, encontrou a aldeia ocupada. E ocupada por quem? Por fazendeiros e seus apaniguados. E aí começa uma luta pela recuperação desta comunidade que veio até recentemente. Se não me engano, foi no final do século passado, ou seja, coisa de 20, 30 anos, que o povo Quiriri pôde ter de volta a posse deste lugar, né, que vem lá do século XVIII, né, fruto de um desses aldeamentos, obra de missionários. Então, a trajetória de Mirandela, ela aparece aqui, Mauro, nesse livro, que foi produzido por um autor que penso que você conheça, o Benedito Prezia. Espera aí, sim. Grande. Esse livro... Opa, espera lá. Fiz bobagem aqui, espera aí. Sim, tenho esse livro aqui em casa, é maravilhoso. Pois é. Então, se você abrir, deixar todo mundo com inveja, já que você tem o livro, né? Uhum. Página 190. Está aqui. Há um capítulo, então, sobre Mirandela dos Quiriri. E ele vai dizer, deixa eu pegar a data aqui, ele diz, com a destruição de Canudos no retorno, os sobreviventes encontraram a área quase toda invadida por fazendeiros. Só em 1946, ou seja, quase 50 anos depois, é que se vai ter notícia dessa gente Quiriri, porque ela foi encontrada por um padre e os sobreviventes, já fora do aldeamento, por conta dessa situação, em absoluta penúria, né? E a situação começa a ser revertida na virada de 79 para 80. E, finalmente, em 1990, essa terra vai ser homologada. É isso aí. Estou vendo então, aqui. Em 81 tem a demarcação, com 12.320 hectares. Em 82, eles fazem uma ocupação em Picos, ali na região. Depois, em 85, ocupação de uma fazenda de 700 hectares no núcleo Baixa da Cangalha. 1986, eles interditam, olha, uma ação forte, uma importante estrada de acesso a Mirandela para forçar a demarcação. Em 89, cerca de 50 famílias Quiriri acampam nas cercanias de Mirandela, ou seja, uma longa luta pela demarcação, e aí em 90, finalmente, a demarcação. E aí em 95, os Quiriri ocupam Mirandela, retirando todos os não-índios ali residentes. Que história bonita, hein? Pois é. Agora, se você pensar bem, por que é que esse pessoal tem que fazer esse movimento todo? Porque esse pessoal se envolveu com Belo Monte, no que voltou, tinha perdido a terra.
Perfeito. É? Muito legal, muito Pois legal. é. O Neto Camorim diz assim, além de Mirandela, o povo, não, os Quiriri, o povo Caimbé de Massacará também foram massacrados. Esse povo originário foram seguidores também do conselheiro lá para Belo Monte, e o Américo Fortal detalha aqui a tua explicação, que todas as terras pertenciam à coroa portuguesa, as concessões eram para exploração. Quem não prosperava devolvia, daí a expressão terra devolutas, que a gente conhece até hoje. Exatamente. Então, Mauro, veja como a questão dos povos originários ela é intrínseca ao Belo Monte, ela não é acessória. Porque havia alguém lá com arco e flecha, então tinha algum índio lá. Não! As coisas são absolutamente cruzadas, atravessadas, né? E agora, se a gente vai visitar, vai tomar contato com remanescentes dessas comunidades, então a gente tem, já foram mencionados, né? Quiriri de Mirandela, Caimbé de Massacará, os Tuxá de Rodelas. São esses três grupos dos quais a gente tem mais elementos para pensar essa história, né? Mas é bom a gente não perder de vista o histórico. Quando a gente fala Quiriri de Mirandela, nós não estamos falando de um grupo que ficou coeso esse tempo todo, né? Inclusive, no caso dos Tuxá, os Tuxá estão numa cidadezinha chamada Rodelas, que está na beira de São Francisco, ou seja, mais ao norte do Belo Monte. Quem é que vai compor, a partir de um certo momento, Mauro, o aldeamento indígena Tuxá? Pessoas que eram escravizadas foram largadas no dia 13 de maio, e aí começou o dia 14 de maio, aquele dia que não terminou. Essas pessoas foram colocadas no olho da rua. Encontraram refúgio onde? Encontraram refúgio no aldeamento indígena. Que interessante. Pois é, então aquele aldeamento meio que vira um quilombo depois da escravidão, alguma coisa parecida com isso. A gente não precisa estar muito sensível a esses meandros da história, a esses elementos que não estão na casinha, nos nossos esquemas, né, mentais, muito fáceis, né, estanques. As questões são mais complexas, a vida é mais complexa do que aquilo que a gente pode pensar a respeito dela, né? Agora, eu recomendo bastante que o pessoal leia sobre esse assunto os textos que eu indiquei na bibliografia, né? Aí compõem o nosso vídeo. Por quê? Porque a gente vai encontrar nas memórias desses grupos muitas referências ao Belo Monte. Muitas. Não são poucas, não. Né? Então, principalmente destes três grupos, né? Quiriri, associados a Mirandela, Caimbé, associados a Massacará, e Tuxá, referidos, né, a Rodelas. Certamente houve outros. Mas, Mauro, deixa-me pegar aqui, e o tempo corre, né? Temos mais 15 minutos. Deixa-me pegar aqui alguns fragmentos, né, desse caleidoscópio instigante, né, que nos fazem pensar. Semana passada, quem esteve aqui conosco acompanhou, a gente tratou dos episódios dos protestos, da insurgência popular, e a gente pode dizer, por que não, Mauro, insurgência indígena contra os novos impostos, né, que estavam incidindo sobre a economia popular? Ora, e que resultaram em Maceté, né? No choque de Maceté, no fogo do Viana. Pois bem, quem fez um dos relatos, né, a respeito desse tema foi justamente o já citado Barão de Jeremoabo, do qual eu espero tratar mais
mais detidamente na semana que vem. E ele diz, relatando um desses protestos, numa vila chamada Nova Souri, ele diz o seguinte, Mauro: uma horda de mais de 500 homens. Horda. Olha que ele usa a palavra horda. Carregados com armas de fogo, facões, cacetes e chuços, fora os índios de Mirandela com arcos e flechas. Olha aí. Aí ele fazendo referência, né, ao pessoal de Mirandela. Mas aí, Mauro, eu fiquei na dúvida. Ele diz uma horda de mais de 500 homens, fora os índios de Mirandela. Os índios de Mirandela não são humanos, né? Segundo ele. Ou é que eles não fazem parte da horda? Ou será que, enfim, por que é que ele separa, né, os índios de Mirandela? Isso deve ter alguma coisa a ver com preocupações de eliminar o aldeamento, ocupar as terras onde aquele aldeamento se encontrava. Mas, enfim, ele faz esse destaque. Uma horda de mais de 500 homens, carregados com armas de fogo, facões, cacetes e chuços, fora os índios de Mirandela com arcos e flechas, percorreu as ruas do povoado Nova Souri com ameaças, insultos e impropérios, protestando que, se de novo fossem colocadas as tabuletas indicando quanto cada pessoa teria que pagar, outra vez seriam elas despedaçadas. E que ninguém, absolutamente ninguém, pagaria R$1 de imposto porque não reconheciam e nem obedeciam às leis da República. Mauro, nós poderíamos, na semana passada, ter chamado o protesto contra os novos impostos de um protesto dos povos originários da região. Uhum. Mas a gente não tem isso entranhado, de que essa população é fundamentalmente descendente dos povos originários, que há milênios vivem naquela região. Uhum. Então a gente precisa fazer um encontro, uma conversa separada, para tratar de alguma coisa que, na verdade, que permeia a formação do Belo Monte. Permeia. Bem, então isso para dizer, povos originários estão naquilo que será a formação do Belo Monte. Lembrar a nossa conversa de semana passada. Se a gente pega as memórias Quiriri de Mirandela, são as memórias mais abundantes, pelo menos do que eu já pude ler, das pesquisas antropológicas, das pesquisas históricas, que eu pude ler, basicamente, a grande maioria das informações provém desta gente de Mirandela. Então, houve uma antropóloga que, nos anos 90, fez uma pesquisa, também está indicada na bibliografia, Maria Lúcia Mascarenhas, e ela encontrou descendentes de sobreviventes, tanto do pessoal de Mirandela quanto do pessoal de Massacará. E ela fez entrevistas com essas pessoas. Então, essas pessoas que já eram idosas diziam do que tinham ouvido de seus antepassados, suas antepassadas. E aí você tem de tudo, Mauro. Você tem de tudo. Então, por exemplo, falando do pessoal de Mirandela, quem deu testemunho fala que muita gente Quiriri foi para o Belo Monte para ajudar a construir a igreja. Aquela igreja, a igreja da discórdia, das madeiras da discórdia. Então, diz aqui uma testemunha: os índios levavam madeira, tanto os índios como as outras nações. Veja aqui, está tudo junto e misturado. Todo mundo acompanhando o conselheiro. Os que não morreram, voltou.
mas achamos já ocupado. Aquilo que a gente disse, né, de que a aldeia de Mirandela tinha sido ocupada enquanto o povo Quiriri ia para participar da defesa do Belo Monte. Aí a pessoa vai dizer que sobrou só um pedacinho de terra e depois disso nunca mais parou, os brancos tomando conta e papapá. Outro depoimento falava do conselheiro. Ele era xoxinho, franzino, barbado, falava bem, dava conselho, e era chamado meu bom Jesus. Dizia mais ou menos assim, o conselheiro dizia mais ou menos assim: Deus no céu e o rei na terra. A monarquia era a lei de Deus na terra. A república desmanchava essa lei. Aí faz uma referência às tabuletas dos impostos que foram quebradas. Outro depoimento. O conselheiro reuniu tudo quanto foi gente. E o povo dizia: aí vamos, que eu não fico aqui. Quarteirões, rurais inteiros se foram para Canudos. E depois o conselheiro convidou o pessoal para ir onde estava o aperto da guerra. O conselheiro falou da sua missão, que era para o bem de todos, e chamou os índios. A notícia correu, inclusive, do Rio de Leite e ribanceira de cuscuz. Aqui, ó. O leite e o cuscuz. Isso é fala indígena, Mauro. Relendo a catequese católica, falava da terra prometida, onde corre um rio de leite, aliás, onde corre leite e mel. Você tem aqui uma releitura indígena, né, dessas Sim. imagens de fartura da terra prometida. Então, correu a notícia, inclusive do rio de leite e ribanceira de cuscuz. E eles falaram: nós vamos, nós vamos. Depois da coisa da madeira, aparece uma outra pessoa falando, né? Outras pessoas falavam de roças que eram cultivadas na aldeia e seus resultados eram levados para partilhar com o povo do Belo Monte. Olha só. Pois é. E já é verdadeiros para quem é da tradição judaico-cristã, na verdade cristã, Atos dos Apóstolos. Pois é, pois é. É o comunismo primitivo, né? Então. Os pajés Quiriri ajudaram Pajeú contra Moreira César. Pajeú, um dos líderes da resistência, e Moreira César, um dos coronéis da repressão. Quando descobriram a sua rota, quer dizer, indígenas que conheciam muito bem o território ajudaram a descobrir por onde as tropas do coronel Moreira César estavam passando rumo ao Belo Monte. Enfim, procurem o trabalho da Maria Lúcia Mascarenhas, há textos disponíveis na internet. É uma chuva de informações, Mauro, de todos os cantos, né? Então, é o plantio, é a construção das igrejas, é a participação na resistência, é a morte na guerra, enfim. Perfeito. Isso do povo Mirandela. Ainda do povo de Mirandela, Mauro, há um outro depoimento contado por uma antropóloga que trabalhou na região nos anos 70 do século passado. E também ela colheu depoimentos de sobreviventes, e ela diz uma coisa fundamental, terrível. Conta. De uma cabocla velha de Lagoa Grande, um dos núcleos Quiriri, antes da demarcação, né? Tivemos informações confirmadas por 2 informantes de Mirandela, ambos de idade avançada, da festa do Cururu. Realizava-se no dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto, Mauro, conta para ninguém não, dia de Nossa Senhora da Glória, né? Vai saber que... Pois é, amanhã. Vai saber que combinação é essa, né? Festa do Cururu e Nossa Senhora da Glória. Mês de agosto, mês em que se faz a quebra do milho. Essa festa era dirigida pelos entendidos. Os entendidos são mediadores, né? Entre o mundo terreno e o mundo transcendente.
Sim. Era dirigida pelos entendidos e delas participavam homens e mulheres que dançavam em roda e cantavam acompanhados de taquari. Explica um dos informantes que taquari é uma espécie de gaita, diferente das que fazem agora. A festa era feita em Mirandela, perto do Tanque dos Índios. Em lugar separado ficavam a jurema, uma bebida alucinógena, o fumo e a genebra, nome para dizer cachaça. Os entendidos, a certa altura da dança, iam tomar jurema para melhor se comunicarem com os mortos. Mulher não tomava. Os entendidos conversavam com os espíritos dos mortos na língua, numa língua própria, e sabiam como as almas viajavam. Agora vem o triste, Mauro. A festa acabou com o episódio Canudos. Com o acontecimento Canudos. Por quê? Porque lá, no Belo Monte, na guerra, morreram os últimos pajés, 2 dos quais muito famosos na época. O avô de nosso informante, diz a antropóloga, era o mais afamado. Ele morava em tal lugar e tinha perto da casa um lugar separado onde trabalhava, onde fazia, né, todo o preparo da jurema, da liderança religiosa. Toda quarta-feira havia brinquedo e trabalho neste lugar. O avô não fazia certos trabalhos com encantados mortos sem jurema. Fumo e cachaça havia sempre. Não ensinou a ninguém esses segredos. Por isso, depois de Canudos, não puderam mais fazer a festa. Porque ninguém sabia como se haver e nem conhecia o segredo do preparo da jurema. Nossa, é a destruição completa, né? Pois é. Destruição que a República fez, que o exército da República fez. Sempre. Pois é. Esse mesmo exército agora que cuida de traficar joias e cocaína. Pois é. Aí é que a gente já tem que precisa encerrar. Mas dos Caimbé, Mauro, o coronel comparsa do Barão, porque a gente tem que falar, tem que usar o nome, né? Comparsa. Ele vai atacar a turma de Massacará porque descobriu que essa turma ajudou na luta para defender o Belo Monte. E aí ele é acusado de ter degolado indígenas. Ele é acusado. Aí ele responde: não, degolar não degolei, não. O que eu fiz, e não me arrependo, foi auxiliar a força na captura de vis e miseráveis bandidos que, fugidos do covil de Canudos, voltaram ao Massacará, ameaçando as vidas e a propriedade de cidadãos pacíficos. Só faltou dizer cidadãos de bem. Ou seja, a perseguição ela reverbera, ela repercute em aldeamentos indígenas dali da região. Em relação ao povo Tuxá, eu já mencionei o dado mais importante, né? Com a abolição no final do século XIX, estou citando um autor aqui, teria começado a mestiçagem entre indígenas e pessoas negras, recém-libertas e jogadas no olho da rua. Perfeito. Por quê? Porque os negros teriam ficado desocupados em estado de mendicância. E, com sorte, algumas dessas pessoas terminavam se casando com indígenas e, por isso, eram incorporadas na aldeia. E também a aldeia de Rodelas foi atacada porque se identificou que membros desta comunidade participaram da defesa do Belo Monte. Então, represália, assim, na lata dura, digamos, né, contra populações originárias. Por quê? Porque elas formaram aquilo que já foi chamado o conselheirismo para além do Belo Monte. Não era só o Belo Monte. Era uma região inteira marcada por essa invenção sertaneja e vários laços, várias redes, várias formas de intercâmbio estabelecidas entre quem vivia no Belo Monte, quem vivia nas aldeias, quem passava uma temporada no Belo Monte, quem passava o tempo todo, né? E aí, Mauro, só menciono
porque está na hora de terminar. Vamos só imaginar quais os intercâmbios religiosos que não terão sido estabelecidos. Sim. Né? Então, as combinações que essas populações faziam entre tradições ancestrais que ainda conservavam, com o catolicismo que receberam dos missionários, os ensinamentos do próprio Antônio Conselheiro, que era tido como uma representação desses encantados, por exemplo, no caso do pessoal de Mirandela. Né? Gente que, quando ficava velho, Maurício, isso foi encontrado lá com o pessoal de Massacará. Gente que, quando ficava velha e achava que a morte estava chegando, dizia, vou para o Belo Monte, porque o Belo Monte é o lugar da salvação. Perfeito. Então, toda uma rede de vínculos, né, que ultrapassava enormemente o Belo Monte ali, situado na beira do rio Vaza Barris. E, bem, os inimigos se deram conta disso. E, por conta disso, não se contentaram em destruir o Belo Monte. Tinham que destruir também as células que alimentaram essa invenção sertaneja, né, que ocupou, então, a gente conclui, né, um vasto território ali nessa região mais para o norte da Bahia, até o limite do Rio São Francisco. É isso aí. Tá aqui, ó, só para localizar geograficamente, é esse o mapa. Ali vocês estão vendo Euclides da Cunha e em cima Canudos, vermelho. Embaixo, à direita, tem Ribeira do Pombal. Ribeira do Pontal. Em Ribeira do Pombal é que está localizado a Mirandela, não é isso, Pedro? Me parece que há uma divisão municipal mais recente, Mauro, e o território de Mirandela, a reserva, né? Ela se divide entre dois municípios. Acho que o Présia cita aqui. Vou buscar rapidamente. Na cidade de Banzaê. Banzaê, é verdade. Banzaê, e a outra eu acho que é Quijingue. Perfeito. Quijingue, exatamente. Quijingue, a que pertencia Maceté, a que pertence Maceté, de que nós tratamos na semana passada. Então tá aqui, ó. Mirandela, Banzaê, tá aqui, é o município de Banzaê, e vai estar aqui. Quijingue vai estar um pouquinho mais para cá, não está aparecendo, mas vocês estão vendo Massacará, lá em cima. Exatamente. Caimbé e Euclides da Cunha. É isso aí. E aí você sobe a BR-116, a indicada aí, né? Você sobe, você vai chegar a Canudos. Perfeito, é isso aí. Então, estamos nessa região. É esse o pedaço que a gente está registrando, então, ainda o Neto Camorim registra que essa pesquisa da Lúcia Mascarenhas, fizemos estudos dela no grupo de leitura Sertões e Memórias, que participamos. São encontros mensais pelo YouTube. Bem legal. É isso aí. Ô, Neto, avisa pra gente saber. Avisa, dá notícia, dá notícia. Dá notícias. Esse trabalho é precioso, é muito importante. Embora ela esteja baseada nessa ideia de que você teria uma memória Quiriri, né, e uma memória Caimbé, né, uma cosmovisão distinta de um e de outro, mas os depoimentos colhidos por ela são absolutamente fabulosos. Isso aí. Como você falou, o Neto confirma que hoje pertence a Banzaê, Quijingue, isso mesmo. Tá bom? Ó, para registrar, então, encerrando, para liberar o Pedro, na próxima segunda-feira, A Loucura e o Comunismo de Antônio Conselheiro. E na outra, última segunda-feira de agosto, Antônio Conselheiro e o Belo Monte, apesar de Euclides da Cunha e os Sertões. Pronto, acabou. Chega, Pedro, vai lá para a Bienal. Obrigado. Grande abraço, Mauro. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado. E Valeu. até semana que vem. Até a semana que vem. Paz e bem, gente querida. Tchau. Paz e bem. Tchau, tchau.